Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Hoje aqui no nosso podcast nós vamos falar sobre atualização não é valorização. Eu tenho vários áudios aqui falando sobre isso, né? Sobre o valorizar-se. Você se valoriza, você sabe o valor que você tem, né? Então, essa questão de valor ela é muito ampla, então eu vou sempre trazendo alguma novidade aqui a respeito disso, por quê? Qual é a primeira coisa que as pessoas pensam quando a gente fala assim, mas você se valoriza? Você sabe o seu valor? Aí a pessoa ela traz um conceito de valorização. Ela não sabe exatamente o que é valorizar-se. Então, quando isso é perguntado a ela, ela fala assim: mas eu estudo, né? Eu estudo bastante todo dia, eu me formei, eu me pós-graduei, eu fiz doutorado, eu fiz especialização disso, daquilo tal. Então, isso o que que é? Ela fala: é valorizar. Eu estou me valorizando porque eu estou me atualizando. Não. Isso é um conceito de valorização. Consegue perceber isso? Então, isso não é a valorização. Não muito distante, você vê pessoas, né, que têm uma experiência incrível, um currículo incrível, né, e ela não vai para frente. Ela não consegue desenvolver aquilo. Então, nem sempre você está atualizando ali é um sinônimo sua de prosperidade, de realização, né, para que você possa realmente satisfazer com aquilo que você realmente sabe. Então, os conceitos, por isso que chama pré-conceito, né, em tudo. Eu sempre brinco muito com essa palavra aqui, né, pré-conceito, um conceito prévio. Na medida que eu começo a colocar o conceito de valorização, eu não estou me dando valor. Então, não que isso não seja importante. Então você está dizendo que não é importante. Não, eu não estou dizendo que não é importante. Eu estou dizendo que você se atualizando não quer dizer que você está se valorizando. Porque o nosso valor ele vai muito além do que só você se atualizar. Então você pega lá um profissional, seja de qual área for, então você pega o médico e fala, um bom médico está sempre se atualizando. Entendeu? Então essa atualização é só um conceito. Ela não é o valor dele, porque o valor dele está lá com ele. Mas afinal de contas, Jorge, o que que é então valorizar-se? O valorizar-se é você bancar, na palavra correta, o que você sente, o que você é de verdade. Esse é o verdadeiro valor, aonde você vai se valorizar. Então, quando você respeita aquilo que você sente, respeita aquilo que você está se valorizando. E não o conceito de que tudo que eu faço fora é o que vai agregar valor em mim. Não, não é. A gente tem milhões de exemplos aí, você pode observar e perceber que não é assim que funciona. Pessoas que supostamente não têm, né, todo esse conceito de valorização, essas atualizações todas, estão muito bem na vida. E isso eu estou falando profissionalmente, mas isso vai para tudo, né? No relacionamento, vai para os outros valores que você tem na sua vida. A gente tem muitos exemplos, o tempo todo ali fora. Se você prestar atenção nas leis da vida, você vai começar a entender como é que isso funciona. Então, quando você banca aquilo que você é e não os conceitos mundanos, né? Então, o pessoal pega e fala, mas isso não está certo você fazer assim. Você fala, mas eu fiz porque eu me sinto bem assim. Mas assim está errado. Logo você muda, porque vem uma sensação de culpa. E se dois, três falarem a mesma coisa, você sente a culpa, porque a nossa criação foi em cima de culpa. Olha, se você fizer, você é culpado disso, você é culpado daquilo. Então a moral que foi colocada em volta da gente é o quê? É sempre um conceito da situação. Aquilo não é a verdade. Então, um conceito de regras que foi criado e falou: isso aqui é moral,
E assim você precisa seguir isso. E nós somos, no efeito manada, fazendo aquilo sem ao menos se perguntar ou perceber se aquilo realmente faz bem para mim, na minha alma aqui dentro. E aí você começa a perder o teu valor quando você começa a seguir essa moral que é do mundo, que é dos outros, das pessoas que já tinham medos, preconceitos, todas aquelas situações. Então você começa a se desvalorizar. Então, acreditar naquilo que eu faço, bancar aquilo que eu faço, me colocar na postura, ser responsável por mim, é o verdadeiro valor que você pode colocar na tua vida. Não somente com a atualização. A atualização ela vai ser importante para que você possa entender um pouco mais daquilo que você faz, seja lá o que for. Mas se você não bancar as suas decisões, se você não respeitar você, de nada vai adiantar. Isso não vai servir para nada. Olha à tua volta, olha na tua vida e veja. Nós acreditamos no mundo, nós acreditamos nas pessoas, a gente tem a ilusão de que vai fazer pelo outro, de que vai ajudar o outro, a gente tem a ilusão de que o mundo vai ser lindo, maravilhoso, com todo mundo se respeitando, e isso não vai existir. Pelo menos nessa fase da nossa vida, não. A gente não tem condições para isso. E ali a culpa ela vem muito forte em cima. Eu tenho certeza absoluta que você tem culpa dentro de você, que você tem raivas dentro de você, que são as situações, né, mal resolvidas. Aqui também tem um áudio falando a respeito disso, sobre os negócios inacabados. Então você vai deixando muitas coisas lá para trás e vai se esquecendo. E aí você tenta correr atrás das coisas para fazer, e quanto mais o tempo passa, mais desespero dá, porque você acha que já está ficando velho, que o tempo está passando e que as coisas não estão acontecendo, e vai gerando um rebuliço danado dentro de você, sem se respeitar o que realmente eu sou. O bem chega, você tem que fazer isso aqui por causa do bem, tem que fazer aquilo por causa da família, tem que fazer aquilo por causa da sociedade, eu tenho que fazer assim por causa da religião. Só que nada disso é teu. Eu sempre digo, você tem a tua família, mas você não é a tua família. Você tem um relacionamento, mas você não é o teu relacionamento. Você tem a tua religião, mas você não é a tua religião. Então você precisa olhar um pouco mais para dentro para poder entender o que realmente é esse meu valor. Será que eu banco tudo mesmo que eu quero? Assim não pode, assim errado. Esses conceitos que foram colocados para você. A gente traz situações de tudo que aprendeu. Quando você veio para esse mundo já estava tudo pronto. E ali pessoas foram falando para você o que era certo e o que era errado. E você, claro, né? Criança ainda não questionou aquilo, mas hoje você é um adulto. Será que tudo que falaram para você é verdade? Será que o conceito familiar que colocaram para você é o correto para você? Eu não estou falando aqui, gente, colocando, doutrinando ninguém, né? Dono absoluto da verdade, não, de maneira alguma. Mas dentro da minha experiência comigo, das pessoas com que eu trabalho, que eu atendo todos os dias, eu fico observando e falar o que realmente serve para mim. Porque é individual. A lei, ela funciona para todo mundo, mas ela é individual. Não é que nem a nossa lei aqui, que se você tiver dinheiro, ela não vai funcionar tão bem como para aquele que não tem o dinheiro. Então, a lei ela vai sempre funcionar. A lei da vida, ela funciona para todos, porque você é o responsável por tudo que te acontece. Você sempre vai estar no lugar que você se colocou. Então, eu sou responsável. Não existe culpa. A culpa foi uma coisa que inventaram, não tem culpa, mas eu sou responsável por aquilo e eu posso mudar isso a qualquer momento. Se você sabe ou não, se tem o conhecimento ou não, é uma outra situação. Mas se você começar a estudar, pesquisar, olhar, voltar ali para dentro, sentir realmente ali o que está aqui dentro de você, você vai ver que tua alma grita para você fazer as coisas. E claro, né, eu estou partindo aqui do princípio de uma pessoa normal, né, gente? Não pisco, doido, iludido, né? Aquela pessoa toda perturbada. Mas você parar um pouco, olha, se você conversa com o teu corpo ali,
Eu falo, poxa, né, o que está acontecendo aqui? Ó? Eu tô conectado em quem? Eu tô ligado em quê? Na hora vai vir a imagem das pessoas. Você vai saber as situações que estão mal resolvidas ali dentro de você. Então a questão é só parar um pouco, mas a gente finge nessa correria, né, na tal da correria, eu não tenho tempo. Aí vem uma doença, coloca você numa cama, numa UTI, e aí como é que faz? Eu canso de ver pessoas, eu não consigo ficar parado. Olha, que mentira, né? Então a pessoa ela fica tão agitada, ela quer fugir daqui, quer fugir de lá, quer se ocupar das coisas, tem que ter barulho, tem que ter movimento, tem que ter tudo. Por quê? Porque ela tem medo dela. Porque ela não consegue bancar aquilo que ela tem. Então ela começa a inventar um monte de coisas, ficar agitada para que ela possa realmente entrar nesse mundo e é o paninho, né? A desculpa. Claro que é totalmente até inconsciente isso. Mas inconsciente naquele sentido, ela sabe o que está acontecendo, mas ela não sabe como resolver aquilo. Então ela fica que nem o Taz, para cima e para baixo, né? Arrumando uma desculpa, arrumando várias situações, arrumando o que fazer ou não tendo o que fazer, sempre reclamando. Por quê? Porque ela não para um pouquinho para respeitar. Porque se ela se respeitar, ela vai ter que quebrar um monte de protocolos que já foram colocados na vida dela. Ela vai ter que ter uma postura diferente. Para ter essa postura diferente, ela não banca. E por ela não bancar isso, automaticamente ela se desvaloriza. Ela deixa de ser quem é para poder atender a massa que está em volta dela. Tudo isso que eu falei. A moral, a religião, né? Os amigos, as pessoas, o correto, o incorreto. Olha, isto não é correto, mas para quem? Você falou assim, fulano ficou chateado. Olha a frase, você falou assim, a pessoa se chateou. Realmente, ela se chateou, não fui eu que a chateei. Com o que eu disse, ela lá, dentro da situação dela, do momento dela, entendeu aquilo de uma maneira ofensiva, mas aqui dentro eu não tenho nada, então eu não vou mudar o meu jeito de ser. E isso não é uma ignorância, isso não é um egoísmo. Como você é ruim. Não, pô, eu falei disso, o que eu estou pensando aqui, a situação dentro daquele contexto. E agora, se a pessoa é ofendível, o que eu posso fazer? Então, neste conceito, o outro, ele não tem poder sobre mim. Mas o problema é você bancar isso. O problema é você pôr valor em cima do que você é. Já viu você vai fazer uma apresentação, vai falar para alguém, começa a tremer, começa a suar, começa a desespero. Por quê? Porque você já pôs o poder para os outros. Você já deu o conceito para o... E se eu fizer cagada? Olha lá. Então não tem o valor. E a gente usa isso como eu vejo, né? Gente, famosos, inclusive, fazer. Não, quando eu vou estrear no teatro, eu começo a tremer, dá um frio na barriga. Pô, mas 200 anos fazendo isso, você ainda tem esse frio na barriga, esse medo? Então, como as pessoas colocam isso para fora, sem se observar, a gente acha que isso é perfeitamente normal. Mas isso não é normal, isso não está na normalidade, isso é comum acontecer. Porque as pessoas sempre têm o medo da crítica, ela sempre tem uma culpa carregada com ela sempre tem o medo, e se? O e se? E se? O e se é sempre uma desgraceira, nunca uma coisa boa. Então, a partir daí, você começa a entender que como é o processo da gente se desvalorizar. E aí eu corro atrás de atualização, atualização, atualização para tentar suprir um pouco disso. Não, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu faço isso, eu estudo sempre, eu estou ali e tal, mas não vai. E não vai mesmo. Claro que não vai. Enquanto você não se bancar, não respeitar aquilo que você sente, você não vai para frente. Seja ele em qual setor for. Como é que você vai fazer isso? Olhando, você muitas vezes não consegue fazer isso sozinho. Mas se você parar e observar bem, você vai ver que tem muito medo aí atrás. O medo de você ter um sucesso, o medo das pessoas te criticarem, o medo de você não ser aceito, o medo de você ficar sozinho, o medo da rejeição, que eu já falei aqui também,
Nos áudios ontem, inclusive, eu falei a respeito disso, de eu estar me rejeitando, das pessoas me rejeitarem. Só que isso está tudo dentro da cabeça. Enquanto você não bancar isso, enquanto você não prestar atenção nisso, a coisa ela não acontece, a coisa ela vai se repetindo. Você veja bem, né? Dores, doenças. Então, por que eu fico doente? Se o meu corpo está ali, né? Eu tenho um sistema imunológico para cuidar disso. Tenho toda uma situação ali, né? Uma máquina, um aparelho aqui pronto para combater tudo aquilo, porque o instinto de sobrevivência é muito grande, é muito forte dentro da gente. Poxa, por que eu adoeço? Ah, porque eu estou ficando velho. Pô, mas aí a gente vê gente de 100 anos aí que não tem nada. Tem uma flexibilidade, anda, caminha, enquanto você vê uns de 30 lascado. Então você vê que não é a idade, mas é um conceito sobre a idade. Por isso que as pessoas têm tanto medo da velhice. E começa a implantar coisa aqui, colocar coisa lá, tirar aqui, corta ali, puxa lá, estica, enfia, injeta coisa, tira coisa. Por quê? Porque elas têm medo da velhice. Por quê? Porque elas têm um conceito de que velho é caquético, é um trapo, é doente, é a pessoa do reumatismo, das dores, né? E brincam muito com isso, mas a brincadeira é porque, no fundo, esse pré-conceito com a velhice está enraizado dentro da gente. Se você olhar, né, a idade, cada um você tem um momento da sua idade que é muito bacana. Mas você quer ser jovem a vida inteira, você quer ser sempre rico, você quer ser sempre feliz, você quer ser sempre bonito, como se a vida não tivesse o contraste para que a gente possa aprender. Você aprende através do contraste. Você não é totalmente feliz a vida inteira, você tem momentos de felicidade. Você também não é triste uma vida inteira, você tem momentos de tristeza. E isso faz parte. Você não é jovem uma vida inteira e você também não vai ser velho uma vida inteira. Então são os conceitos e preconceitos que a gente coloca. Isso tudo faz uma bagunça dentro de você. Por isso que você não aceita as situações da vida e briga com a vida o tempo todo. E quanto mais você briga com a vida, mais você perde. E você sempre vai perder com ela. Você não vai ganhar dela. Mas eu garanto isso para você. Enquanto você estiver desafiando as leis que regem a vida. A gente precisa olhar um pouquinho e ter o conceito, né, nosso dentro de mim. Olha, hoje eu olho o mundo, eu já fui desses que queria consertar o mundo, que queria, dava palpite, dava conselho, dava isso, fazia aquilo. Para. Quando eu percebi que eu estava perdendo muita energia em cima disso, me conectando a uma coisa que eu não poderia fazer, que era controlar isso tudo, que era administrar isso tudo, não aceitando a vida como ela é, a vida sempre ficou para baixo. Eu não vou mudar o mundo. Eu não consigo mudar o mundo. Porque muitas vezes eu não consigo mudar a mim mesmo aqui dentro. Eu não consigo observar as coisas que eu sinto, as coisas que eu quero. Como é que eu vou fazer isso lá fora? Então eu comecei a perceber que se eu quiser mudar lá fora, eu vou precisar mudar aqui dentro. Então eu vou precisar me entender aqui. E isso já é olha, um grande movimento na mudança desse mundo. Então eu sei que as coisas acontecem lá fora, que tem coisas que eu acho muito legais e outras nem tanto. E tudo bem. E tá tudo certo. Sem a reclamação. Porque toda vez que eu percebi que eu reclamava, eu estava me confessando. Eu via no outro aquilo que eu não queria ver dentro de mim. E aí eu ficava cobrando, né? Empurrando, chato, muitas vezes arrogante, em cima disso. Então você pode olhar que esse também é o teu caso. Você não aprendeu a se valorizar. Você tem um conceito só da valorização. E esse conceito você já viu que não dá certo. Tudo que é muito no extremo, você pode ver que tem fuga do outro lado, que tem resistência do outro lado. Eu trabalho muito demais e é só trabalho, eu esqueço o resto. Eu me relaciono, eu amo, eu vivo um grande amor, eu vivo uma paixão e eu esqueço o resto. Não, eu quero saúde, eu quero treinar, e é físico, e é uma boa alimentação, exercício, atividade física, e pá, e eu esqueço o resto.
Não, eu vou estudar, 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 porque eu vou me formar, eu vou fazer, e ir colecionando títulos e títulos e títulos, e eu esqueço o resto. Na verdade, eu fujo do resto, e eu jogo toda a minha energia naquilo que supostamente eu domino. Então você vai perdendo cada vez mais o seu valor, cada vez mais desvalorizando, dando atenção para o outro, querendo ser o lindo, querendo ser a linda para os outros. E quando eu falo isso aqui, eu não estou dizendo que você tem que dar o pé na bunda de todo mundo, que tem que ser, não é grosseria, gente. É simplesmente eu me bancar, porque a sociedade, né, a gente interagir, a gente vive em sociedade para interagir. Então, olhe para a tua família de uma forma diferente. Você quer mudar todo mundo lá dentro, porque você acha que todo mundo está errado. Isso é um conceito. As pessoas são o que são. E, em contrapartida, eles querem mudar você também. E a gente fica nessa guerra mental. Então, quando você olha e fala, não, minha família é assim mesmo, as pessoas são lá, mesmo porque eu nasci lá também, então eu sou igual, eu tenho o mesmo contexto. E tá tudo bem. Então deixa eu olhar para mim, em vez de eu querer mudar ou fazer, deixa as pessoas de lá viverem as experiências dela. Então quando eu estiver junto com essas pessoas, eu vou curtir aquele ser humano exatamente do jeito que ele é. Porque eu também tenho as minhas situações aqui. Se eu vejo que eles lá não valorizam, é porque eu também não valorizo aqui. E é por isso que as confusões acontecem. Então, quando eu cuidar de mim, talvez as pessoas passem a cuidar delas também. O exemplo, ele sempre vem do meu movimento, da atitude que eu tenho interno e o movimento que eu faço fora. Só isso. A gente acha que é muito superior, a gente acha que é muito inferior, a gente acha que não é nada, né? Mas isso é só na cabeça. Ai, as pessoas têm inveja de mim. É muita pretensão sua. Achar que as pessoas morrem de inveja por você. E eu não estou dizendo que isso não pode ser uma verdade. Mas o que é que isso muda em você? Só muda quando você dá poder e começa a ter um inimigo na tua frente. Quando você não olha para isso, não presta atenção nisso, não dá o valor para isso, você se valoriza. Porque a tua inveja não faz nada comigo. A tua maldade não faz nada comigo, a não ser que eu te dê esse poder de ser atingível por você. Então, gente, esse negócio de se valorizar, ele é muito sério. Mas esse áudio aqui é principalmente só para você pegar essa pequena parte aqui, ó, no começo que eu falei. Você olhar que você, atualização, ela não é a valorização. A atualização é só um conceito de valor. Se você entender isso, você já vai dar um grande salto na tua vida. Então você faz sim as coisas para você, você estuda ali para você, né? Mas lembra que essa atualização, ela não vai ser a valorização. A valorização mesmo é você bancar aquilo que você sente, aquilo que é teu de verdade, sem ouvir esses conceitos do mundo. Experimenta fazer isso para você ver como muda as coisas na tua vida. Mas é fazer de verdade, lá dentro. É de alma. Eu não vou agredir os outros. Você me falou, olha, eu fiz com o que eu tenho que fazer. Para mim, eu fiz porque eu gosto, porque isso para mim é importante. Embora o mundo inteiro esteja contra, eu vou seguir aquilo que, ó, o meu coração pede, aquilo que minha alma grita aqui dentro. Você vai ver a mudança que você consegue fazer na sua vida e, consequentemente, o valor da tua vida. Porque o valor, ele vai vir através disso. Quando eu começo a me bancar, eu fico muito mais feliz e com essa minha felicidade, essa minha alegria, esse meu brilho, é isso que traz o valor material em si. Toda a valorização que você quer externa, dessa minha alegria, desse meu brilho. É assim que a coisa funciona, que as pessoas chamam de carisma, né? Dá um monte de nome aí. É o teu brilho que faz a tua valorização. Não são os conceitos, nem os preconceitos do mundo, muito menos as atualizações que você faz. Um bom estudo a todos vocês, um grande beijo e até o próximo áudio.